Olá, Dr. Fernando Freitas aqui e eu vim fazer um comentário sobre comentário não, né? Vou falar uma reflexão também sobre uma série do Netflix que está fazendo um grande sucesso e merecido sucesso, que é a série Uma Nova Mulher. Eu fiquei fora do Brasil por uns quase 4 meses e quando eu volto, a Luísa, né, que também trabalha aqui no Consciência Sistêmica, que é minha filha, chega e fala assim: pai, você já assistiu essa série? Como eu estava tão longe de várias coisas, até de televisão, essa série é muito legal. Aí fui conhecer a tal da série Uma Nova Mulher. Por quê? Porque fala de constelações. E eu fiquei com um pé atrás, porque constelação sistêmica é algo assim, tem tanta gente fazendo coisas inadequadas, coisas que realmente não tem nada a ver com a tal da constelação, mas se esconde atrás do nome de constelação e não é. E aí ela falou: não, mas eu acho que você vai gostar. E aí eu fui assistir. E realmente eu gostei muito. Eu estou aqui para você que quer saber mais sobre constelação sistêmica, assista essa série, Uma Nova Mulher, lá no Netflix. Assistir, são 8 episódios, se eu não me engano, são 8 episódios, e nesses episódios eu vi uma sequência, uma dinâmica que fala muito do quê? Da dinâmica sistêmica. Então você vai ver no episódio, em todos os episódios, basicamente assim, vem uma cena do passado, e aí tem uma situação, um drama, uma dinâmica, uma tragédia que aconteceu no passado. E de repente vem para o futuro. E a roteirista, como é que é o nome dela mesmo? É um nome em turco, cadê o nome dela? E a roteirista dessa série, o nome é turco, eu vou tentar falar, Nuran Evrensit. Não sei se é isso, que eu não sei falar turco, mas é uma jovem cheia de talentos. Inclusive ela fez uma live com a Dagmar, que é uma médica aqui do Brasil, que também trabalha com constelação sistêmica. E a Nura esteve aqui no Brasil por 1 ano, quando era mais jovem ainda. Eu creio que ela veio fazer intercâmbio aqui no Brasil, se eu não me engano, lá na região do ABC, lá em São Bernardo, acho que foi. E é muito interessante, é uma jovem extremamente simpática, talentosíssima, e ela conseguiu colocar nessa série umas dinâmicas de constelação sistêmica que realmente estão conectadas com a essência da constelação. Ela permeou a história com 3 amigas, com situações diferentes. Então essa amizade entre essas mulheres, essa dinâmica muito gostosa que ela conseguiu dar dentro desse roteiro, traz uma série de características, e todos nós, seres humanos, independente se é homem ou mulher, nos conectamos com isso. Então, eu estava falando, cada episódio você vê uma história dramática que aconteceu lá no passado. E aí você vai conectar essa história com as dinâmicas que ocorrem hoje. É o que a gente sempre fala dentro da sistêmica. Todos nós temos uma fidelidade oculta aos emaranhamentos familiares do passado. E uma série de dinâmicas que nós vivenciamos hoje e não temos consciência disso, vieram lá de trás. E no trabalho da constelação sistêmica é possível você identificar esses emaranhamentos e encontrar solução para isso. E é o que acontece dentro dessa série. Você verá dinâmicas, por exemplo, lá tem uma personagem lá ela tem câncer, né? Ela tem câncer no fígado. É até interessante, tem uns detalhes, eu não sei se isso foi proposital ou não, que ela tem uma conexão muito forte desse câncer com a história da família de origem. Então o pai dela é assassinado e esse pai, ele leva uma facada, adivinha onde? No fígado, e hoje ela tem o quê? Câncer no fígado. Não sei se foi proposital ou não, mas é interessante como quem trabalha com a sistêmica sabe que muitas dinâmicas dessas existem, né? Então é como se fosse uma identificação melancólica, uma conexão profunda. E esta personagem que está com câncer, ele começa com uma fase terminal, que já não tem mais o que fazer, de repente ela vai como um recurso atrás dessa pessoa que trabalha com constelação sistêmica. Lá eles colocam o nome de expansão da família de origem, mas é o trabalho da constelação sistêmica.
E esse constelador, ele vai fazer o quê? Ele faz um trabalho de constelação de grupo e vai colocar os representantes, se você já conhece constelação, e ele utiliza uma técnica que é o movimentos da alma. Então, para quem conhece mais, tem várias dinâmicas de constelação, mas o mais importante é que a essência desse trabalho realmente tem uma fidelidade muito grande ao trabalho de constelações sistêmicas. O que eu vejo muito são pseudo-profissionais que se escondem atrás do nome da constelação e fazem uma série de absurdos. E foi uma surpresa maravilhosa descobrir essa série no Netflix, que realmente tem uma fidelidade. Você vê dinâmicas muito interessantes lá. Por exemplo, tem essas 3 mulheres, tem uma grande amizade, mas existe uma série de traumas, tanto do passado, que depois elas vão descobrindo e vão se conectando com as dinâmicas que elas vivenciam hoje, repetições de padrões, parece que repete sempre a mesma coisa, o que será que acontece ali? E aí você descobre que esse padrão, no fundo, é lá do emaranhamento familiar, de uma dinâmica que aconteceu lá atrás e que, se você não tomar consciência, você pode perpetuar o processo, mas se você tomar consciência, você pode cortar esse processo doentio, esse padrão de funcionamento doentio e fazer algo muito mais saudável. E aí, uma dinâmica que se vê também, são as 3 ali, todas felizes, alegres, muito lindas, cheias de vida, com uma amizade muito gostosa. E nessa dinâmica, até elas são muito amigas, cada uma esconde algumas dinâmicas que elas carregam. É como assim, tem uma máscara que eu mostro para o mundo e tem uma dinâmica sombria. E aí, gradativamente, você vai descobrindo as coisas que nem as próprias amigas sabiam, coisas importantes que estão acontecendo lá. Então, dentro desse roteiro que a Nura fez, e tem um respeito muito grande pelo trabalho dela, pelo roteiro que ela escreveu, ela vai mostrando que muitas vezes as pessoas que estão aqui extremamente felizes, alegres e mostrando uma personalidade, um jeito de funcionar aqui, cada uma carrega as suas dores, cada uma carrega os seus dramas pessoais e todos nós, todas elas, todos nós, temos dinâmicas que nós não compreendemos bem, que repetimos a todo o tempo e que, quando você vai pesquisar isso, você enxerga que isso vem mais longe ainda. Porque no fundo, tudo aquilo que nós somos hoje tem como raiz ou como raízes, né, o nosso passado, as gerações que vieram lá de trás, os problemas, os erros, os acertos, os dramas, as tragédias que ocorreram lá, que foram solucionadas ou não. Então, essa sensação ou visão que muitas pessoas têm, que eu sou livre, eu faço o que eu quero, eu sou eu, tem muito eu, né? Infelizmente, né? O mundo está cheio de eus. De repente, você vai ver que o seu eu, no fundo, tem tudo a ver com as histórias das suas famílias, lá da sua família, das famílias que vieram lá de trás, e você representa tudo isso. Essa é uma conexão profunda. E mais, que a família lá do passado, você trouxe isso, tem as raízes, a questão é o que você vai fazer para que essas dinâmicas do passado se encerrem, tenham um aprendizado e possam seguir para frente de uma forma muito mais saudável, para que esses padrões repetitivos de problemas parem por aqui e dê uma oportunidade maior para as próximas gerações. Então, as famílias, essa onda que é a família que vai passando de geração em geração, ela nos permeia, ela passa por nós. E para aprender tudo isso, e para saber tudo isso, e para que isso exista dentro de você e tenha resultados, precisa de algo que é viver na realidade e ter a humildade. E isso é fundamental para um processo de cura. Você saber de onde você veio, aceitação da realidade, aceitação do passado, não só o seu, mas de toda a família. Mas quando você tem isso, você ganha também o poder de fazer mudanças.
E aí quando você começa a assistir, então a primeira cena é muito interessante, né? Então é uma tragédia onde uma das personagens, lá das 3 principais personagens, acontece um problema na infância dela, onde ela assiste o assassinato do pai. Então vem um homem com uma faca e mata o pai. E acerta onde? Aqui nessa região, onde é o fígado, né? E ela desenvolve um câncer de fígado no futuro. E aí está a cena dela olhando para aquele pai morto. E é muito interessante se você observar alguns fenômenos acontecendo, que assim, além da tragédia dela estar lá conectada com a morte, o assassinato do pai, num momento de alegria, de prazer, aí vem a mãe e se pendura atrás dela e gruda nela, como assim, agora você vai me carregar. Então essa mãe utiliza a filha para não entrar em contato com a morte do marido. E essa filha começa a desenvolver uma função de cuidar da mãe. De cuidar da mãe, como marido, então ela muda de função. Então, além de perder o pai, ela ainda tem que cuidar da mãe, que se infantiliza e se pendura na filha. Então, você vê essa dinâmica. E essa dinâmica vai aparecer também quando faz a constelação. Só que, infelizmente, não foi trabalhada a perda do pai. Mas essa dinâmica desse peso dessa mãe, também, acredito eu, numa próxima temporada vai aparecer. Por quê? Porque o câncer dela melhorou quando ela entrou em contato com essa dinâmica da morte do pai e de como se conectar saudavelmente com o pai, mas ainda precisa mexer e muito na carga que ela carrega da mãe. E uma outra coisa que aparece lá é que ela se torna advogada. Então ela vai fazer o quê? Em cima daquela injustiça do assassinato, isso também define a carreira profissional. E a gente vê muito isso dentro da sistêmica, como essas dinâmicas orientam a vida da pessoa. O que eu tenho que fazer, o que é amar, o que é, entre aspas, constituir família, os vazios que as crianças precisam entrar para preencher na família de origem, as cargas ou as sobrecargas que ela tem diante de alguma situação trágica que os adultos não dão conta. Então esses fenômenos vão acontecendo e é muito interessante. Então a orientação profissional, que eu também trabalho muito, então toda vez pergunto, o que você faz profissionalmente? E é muito comum você conectar essa dinâmica profissional com as histórias do passado, as tragédias, os emaranhamentos. Por exemplo, mostra o trabalho não só de constelação de grupo, que é o principal, mas também mostra o trabalho de constelação individual, que são as duas formas de trabalhar. E a Nura, pela dinâmica, pela história dela, pela que ela nos conta, como é que ela se inspirou para fazer essa série, ela passou por esse trabalho 5 anos antes. Então aquilo fez um efeito enorme dentro dela. E ela também, se eu não me engano, foi o pai dela que teve câncer e aí faleceu de câncer. Então ela teve um contato com a dinâmica da doença. E aquilo que ela viu no trabalho de constelação, aquilo que tocou profundamente a alma dela e de outras pessoas que ela convivia, ela resolveu colocar essa dinâmica dentro dessa série. E sabe um outro detalhe da série que me chamou a atenção? Aqui nós chamamos de Uma Nova Mulher, mas o nome da série mesmo, em turco, quer dizer oliveira, ou árvore de oliva, que é oliveira, né? E tem uma passagem num dos capítulos da série lá, onde o constelador, ele fala, está diante de uma oliveira que está doente, com problemas, e ele fala que precisa trabalhar nas raízes, porque tudo que acontece lá nas raízes vai afetar a árvore aqui e afeta o fruto. Então essa conexão sistêmica, né, nossa com as raízes, e essa visão sistêmica tem tudo a ver com a oliveira e aquele episódio e o nome. Mas virou Uma Nova Mulher, é bom também, gostei também do título, mas é interessante até ver o mais sistêmico seria para mim a oliveira mesmo. E essa dinâmica de ser uma nova mulher ou um novo ser humano, interessante que muitas pessoas ficam assim, isso é do feminino, isso é do masculino, porque isso é a mulher em relação... Sinceramente, até pelo que ela fala, né?
Isso aí é o ser humano. As pessoas vão adaptando as suas interpretações a tudo na vida, né? Mas o grande objetivo dela também teve lá, não, o câncer porque vai resolver com a sistêmica. Ela também sabiamente falou, não, existe um tratamento médico que precisa ser colocado. Isso também achei bem interessante. E tem a possibilidade de ter uma cura interna. Mas como é importante ter a cura interna, o trabalho interno de cura e assim utilizar também as dinâmicas que tem aqui no mundo externo. Então achei de uma sabedoria muito grande e como ela não entra nessas dinâmicas que as pessoas tentam colocá-la. Bom, interpretar, cada um interpreta do jeito que for. Assista essa série, você vai gostar muito, eu gostei, eu indico para você. E tem outra, assista de novo, eu já estou começando a assistir pela segunda vez, eu comecei tardiamente a assistir, né, porque eu comecei a assistir agora. Mas agora estou assistindo de novo com mais detalhes e vendo algumas características. É uma série extremamente interessante, você que quer saber de constelação, pode assistir, que eu assino embaixo que ela colocou lá, que realmente aquilo funciona, é um estilo de trabalho, é um tipo de trabalho, chama Movimentos da Alma, e se você quiser saber mais sobre tipos de constelação, assista esse vídeo que eu fiz aqui, ó, e você vai ter mais informações sobre isso. No fundo, você vai aprender, ou talvez nem aprender, né? Você vai se conectar com algo que todo mundo deveria já saber aqui, já sabe aqui dentro. No fundo, todos nós estamos conectados. Eu, você, o mundo que nos cerca, e tudo isso tem efeito sobre nós. A partir do momento que você tem a humildade de saber que você é um elo de uma grande corrente, que você é fruto de várias dinâmicas do seu passado, você ganha o poder de fazer algumas mudanças importantíssimas, não só para a sua própria vida, mas para o destino da sua família, para os descendentes e na relação que você tem com o mundo aqui fora. Então vou deixar aqui uma gratidão, uma reverência profunda a Nura, que foi capaz de colocar com uma maestria, com uma dinâmica muito gostosa, essas coisas da constelação, essa dinâmica da constelação dentro dessa série. E também uma gratidão profunda para a Netflix, que pôde colocar essa série nesse catálogo e fazer uma divulgação, não sei se consciente ou inconsciente, né? O Netflix quer mais que as pessoas assistam, né? Mas de alguma forma também contribuiu para fazer com que esse trabalho seja conhecido por muitas pessoas. Uma gratidão a todas as pessoas que trabalharam nessa série, trabalham nessa série, né? Porque sinceramente eu espero que ela esteja em continuidade, que novas temporadas venham para cá. Eu fico muito feliz que essa abordagem está sendo levada a sério, está sendo divulgada e está ganhando cada vez mais um mundo para que as pessoas compreendam o grande poder dessa técnica. Parabéns, Nura, parabéns a todos os atores, atrizes e todas as pessoas que trabalharam lá. Estou esperando a segunda temporada.